Boa noite, irmãos. O motivo da resignação, nós precisamos entender, obviamente, em que este pensamento, em que está na palavra de Marcos, registrado, em que Jesus chancela, em que João Batista também faz esta referência, dizendo para nós em que tudo aquilo que eu desejo alcançar, Deus me concederá. Obviamente que nas relações com o mundo, na transitoriedade em que o mundo se tem, na materialidade em que o mundo tem, tudo aquilo que nós desejamos e queremos, muitas vezes não é atendido. Primeiramente, teremos que fazer algumas reflexões e algumas ressalvas para que possamos entender esta sentença. E, obviamente, chegaremos às conclusões em que buscamos na filosofia para que possamos entender esta sentença. Para que possamos, primeiramente encontraremos num livro que foi escrito por Platão, se chama Hípias Menor. É um diálogo que ele tem com Hípias, e o menor, já que existiu o maior, em que ele trata deste livro com relação à mentira. E, obviamente, trazendo a relação com a mentira, ele trata da verdade. E, na verdade, a máxima em que ele coloca é: a verdade é aquilo que não é o que conduz aos fatos, mas aquilo que conduz ao bem. E ao bem com o B maiúsculo. Não aos fatos, mas ao bem. Nós vamos encontrar no exemplo de Jesus o bem. As falas, os exemplos, são que conduzem o homem ao bem. Ou seja, a verdade com o V maiúsculo, não aos fatos. Nós, no diálogo em que ele tem com Hípias, ele diz que os fatos, sendo olhados por várias pessoas de ângulos diferentes, podem conduzir ao erro conclusivo. Mas os fatos, eles são então transitórios, materiais. Aquilo que naquele momento é, mas no segundo momento deixa de ser. Ele é impermanente. Este é o fato. Ele fica no passado. Agora, aquilo que conduz o homem ao bem, o exemplo de Jesus, as condutas que Jesus estabeleceu na terra, fazem com que o homem reflexione, e isto é impermanente. Desculpa, isto é permanente. Porque isso perdura ao longo das existências, das eras. Tanto é que neste fato temos as datas antes e depois dele. Ou seja, a permanência daquele homem perdura. Ou seja, leva o homem ao bem. Nada obstante, encontraremos Jesus trazendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Ou seja, a permanência está com ele. Ou seja, a verdade, o V maiúsculo. Nesta premissa inicial, encontramos a relação entre o fato e a verdade. Para que possamos entender a sentença em que Jesus diz, primeiramente precisamos assimilar o que é a verdade. Então, nesta relação, vemos que nem tudo aquilo em que eu peço a Deus é me atendido.
nesta relação, nessa primeira premissa sobre a verdade, vimos que precisamos interpretar o que precursta no nosso coração. Ou seja, entramos agora num diálogo em que Platão novamente aponta nas colunas do templo de Apolo, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, para que eu possa pedir a Deus algo que seja atendível, eu preciso compreender-me primeiro. Porque Deus sendo permanência, totalidade, 100% de tudo aquilo que não é transitório, eu preciso necessariamente pedi-lo para que a gente possa ter um diálogo, para que a gente possa ter uma relação, um contato, algo que esteja no permanente, jamais no impermanente, jamais no transitório, no passageiro, no fugaz. E aí a gente já começa a estabelecer certos critérios para o nosso pedido a Deus. Porque um ser, uma entidade, algo de magnânimo, onipotente, ele não está no que é transitório, no que é fugaz, naquilo que passa. Necessariamente, aquilo que nós percebemos, então, que os nossos pedidos a ele começam a ter outras características. Por quê? Porque nós, na relação de provas e expiações, que é a característica deste orbe, o que perdura em nossos corações é o egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho são características impermanentes. Eles não vão perdurar. Ao longo do tempo, eles serão escassos. Vão sair dos nossos corações mediante aos nossos esforços. Ou seja, não é permanente. Se o meu coração, ao ser pedido a Deus algo que esteja circunscrito ao egoísmo e ao orgulho, não terá o contato. Porque o que é impermanente, aquilo que muda, não pode estar com o mesmo diálogo, com o mesmo entendimento de um ser permanente. Obviamente, então, a relação não será de consonância, não terá ressonância no diálogo, porque aquilo que é permanente não conversa com o que é impermanente. São coisas diferentes. Para que a gente possa entender o que passa no nosso coração e assim solicitar, obrigatoriamente precisamos saber quem nós somos. E aí a conversa muda de figura. Porque simplesmente pedir a Deus para que eu seja modificado, uma dor, uma doença, alguma aflição na minha existência, simplesmente pedindo a Deus, por sermos filho, obviamente não compreendemos a nossa própria natureza. A natureza de estarmos na impermanência, naquilo que muda constantemente. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e amor, em muitas vezes fazem com que, de alguma maneira, seja utilizado pelos espíritos superiores, e aí a administração está com eles, no caso Cristo, em que é concedido certos. A exemplo daqueles 10 leprosos que foram curados por Jesus, um deles apenas retornou para agradecer. A questão é que ao longo das existências, aqueles outros 9 foram plantados sementes. E naqueles corações já não tão endurecidos, as próximas reencarnações foram estes 9 que foram contemplados a fazer
da Igreja do Cristo um dos seus alicerces nos séculos 4, 6 e 8. A primeiro modo, aqueles que foram contemplados pela cura de Jesus, em que nada conseguiram captar neles, 3, 4 e 8 séculos adiante, foram ressurgindo as suas sementes plantadas outrora. Não foram de todos. Mas nossos corações endurecidos, muitas vezes não obtivemos ou não obtemos as nossas curas. Obviamente que vem no nosso pensamento a relação de que os nossos corações são muito mais endurecidos do que aqueles 9 leprosos que não pediram, não deram obrigado a Jesus. Não foram concedidos. A exemplo, temos aquele homem que carregou a cruz do Cristo. Jesus cansado, não conseguia mais segurar a cruz para o côncavo. Um centurião apontou para aquele homem e fez com que ele carregasse a cruz. Jesus, a única atitude que Jesus teve foi de olhar para aquele homem. Só olhar para aquele homem. E aquele homem se tornou um dos discípulos de Francisco de Assis. Com um olhar de Jesus. Apenas isso. Ao toque de Jesus. Aquele homem conseguiu entender-se e ver as suas próprias dores. Buscando em si a melhora da sua alma. Jesus não jogava aleatoriamente. Não. Jesus sabia a quais curar. E ele não curou a todos. Na grande maioria, aqueles que vão ler o Novo Testamento vão perceber que a grande maioria não era curada por Jesus. Não foram curados. Foram poucos, a minoria. Isso mostra que Jesus, ao fazer a cura, sabia que aqueles espíritos estavam prontos, seriam sensibilizados, teriam atitudes, missões, provas e expiações mais adiante que fariam a sua iluminação. Já estavam à busca de. Encontramos na passagem de Jesus que trata da mulher com hemorragia, em que aquela mulher caminhou muito para chegar. E ela só queria tocar a túnica. Naquela multidão, dizer alguém me tocou seria até hilário. Porque era uma multidão atrás de Jesus. E ele percebeu que aquela mulher foi buscar por si só. 12 anos ela sofria desta doença. Por 12 anos ela viu ali a sua esperança. Uma das construtoras, junto com Clara, que estava em Assis para a construção da igreja, da ordem feminina de Francisco de Assis. Percebam, irmãos, que para que tenha cura, seja lá o que for que nós pedirmos a Deus, obrigatoriamente nós estaremos prontos, seja lá para qual área que Cristo nos chamar. A ideia em que nos vem à mente é que então, para que obtenha uma cura física no mundo transitório, necessariamente há uma troca. Algo que sai do meu coração. Algo que é permanente. Além da fugacidade temporal do nosso mundo. Aí nós saberemos o que pedir. Perceba que quando João Batista traz esta informação,
ao batizar. Jesus também atrás. Lucas a registra. Percebemos que, no âmbito filosófico, preciso eu saber se estou preparado para. E não é preparado para a cura, para as consequências que isso irá trazer. Porque a busca é interna e necessário se faz que a melhora seja na nossa intimidade, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós agimos sem que ninguém saiba e perceba. É diferente. A relação que nós vamos encontrar para que possamos fazer uma prece para ser atendida a Deus requer de nós um refinamento mental significativo. Não é a lures, não é a esmo, não é a qualquer que é dado. Não. Preciso saber-me, preciso entender-me. E na passagem, o item 5 até o 15, do capítulo 27, do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos fazem uma colocação fabulosa. Não é dado a razão, a inteligência ao homem para que fique à sua mercê. A melhor relação que nós podemos ter como ser humano encarnados na Terra é a utilização da razão e da inteligência. Notem que neste item, e eu procurei com sagacidade, para ver se eu encontrava sentimentos, e eu não encontrei. Porque a razão e a inteligência devem preponderar no mundo, para que a gente possa dominar as nossas más inclinações na razão e na inteligência. Ou seja, os nossos sentimentos são ainda egóicos, egoístas. O nosso amor que nós dissemos, ele pode acabar em segundos se a gente for traído, se não sair do jeito que nós queríamos, nós nos irritamos e dizemos que amamos. Ou seja, o nosso amor, ele está flutuando na transitoriedade do tempo e do espaço terreno. O que nós temos como impermanente, ou o que nós temos como permanente, com aquilo que fica, a razão e a inteligência. Essas são aquilo que aquilo que está no Evangelho vai dizer. A doma das nossas más inclinações não são pelos nossos sentimentos, são pela nossa razão e pela nossa inteligência. Sabermos que aquilo que é certo será certo a ser feito. Mesmo que o meu coração diga o contrário. Aquilo é certo a ser feito. E aí conseguimos compreender certas partes da história, principalmente quando a gente vê na história, quando os cristãos são mortos no Coliseu. Principalmente na inauguração do Coliseu. Na reinauguração, porque ele foi queimado por Nero, ele reedifica o Coliseu e ali ele começa o extermínio dos cristãos. A lógica para nós, olhando, eles estão morrendo, eu não quero morrer. Mas o que Jesus pede é o exemplo. Se o homem que está no poder, um déspota, quer a minha morte por ser cristão e fazer o certo pelo certo, a responsabilidade sobre o ato é dele, não a minha. Ou seja, a razão está em detrimento aos meus atos, não o sentimento. O sentimento diz assim, foge, isso salva a tua vida. Mas a razão, a inteligência diz que se eu sou cristão e ele me condena, ele responderá, não eu. Por eu fazer aquilo que é certo e aquilo que é devido, não me obriga a fugir daquilo que eu sou, mesmo que o coração diga o contrário. E óbvio que vai dizer o contrário, estamos na materialidade, os instintos ainda nos dominam. Chegamos então a um ponto na qual cada um de nós sabe as dores que passam, as dificuldades, e a resignação chegou no seu
ponto a ser debatido aqui. Porque ao percebermos que a nossa vida ela está em trânsito, nada dura, nem as nossas alegrias, nem as festas dos finais de ano, nem os panetones, as dores também não. E, obviamente, as nossas existências na Terra também. Isso faz com que nós tenhamos uma percepção de existência diferente. Porque ao descobrirmos e ao vivenciarmos que tantas as dores quanto as alegrias, elas são passageiras, encontramos no Evangelho o exemplo máximo desta definição. A nossa existência é como uma viagem malgrada, difícil, ruim, em que faz com que nós tenhamos que transpor a esta viagem até o seu fim derradeiro. Lá, teremos, então, ao sairmos dela, a memória daquilo que foi passado. E duas fases importantes. Se eu não sou a pessoa em que a sua viagem foi de acordo com aquilo que deveria ser, obviamente o remorso me consumirá. Para aquele em que a viagem foi de certa forma de acordo com Cristo, com as suas lições, com aquilo que eu deveria ser feito dentro dos meus esforços, esta viagem ficará na minha lembrança. Eu lembro. Ficou no passado. Característica de transitoriedade. Fica na memória. Então, as resignações em que Jesus nos pede não são para lutas internas para superar o que devemos passar. Não é. É justamente compreender a grandiosidade de N existências e aquilo que nós passamos aqui. São mundos momentâneos em que vivemos, mas que fazem com que o homem, de certa maneira, tende a progredir e entender a relação que ele tem com este mundo. Um fato interessante, quando nós sentimos raiva, ele parece tão real, muito real. E eu tenho raiva daquele ser. Ódio. Só que a relação de transitoriedade com este mundo não é real. Porque temos apenas 5 sentidos e sentimentos deturpáveis. A relação que nós temos com relação a este sentimento, este sentimento de raiva, é que ele é presente, não real. É presente. A presença é o que nós entendemos como realidade. Só que Platão, nos discursos em que traz, ele vai dizer que isso é o mito da caverna. É apenas imagens sendo como sombras, não são reais. Eles são transitórios, são modificáveis, mas não são reais. Eles são presentes. E essa dualidade que nós precisamos fazer. O que é real e o que não é real. O mundo que nós vivemos faz com que nós percebamos a realidade em 5 sentidos e sentimentos. Nos nossos 5 sentidos, nós encontramos uma parcela, apenas uma fração daquilo que é real, por ser presente. Mas a realidade do mundo não é essa. A exemplo, eu já contei aqui, a Voyager foi lançada em 1973. Voyager 2. Atualmente ela já saiu do nosso sistema solar.
Mas, em 1993, 1989, Carl Sagan pediu para a NASA que virasse ela para que tirasse uma foto, já que estava gravitando sobre Saturno, tirasse uma foto da Terra. E eles demoraram 3 anos para fazer todos os cálculos e ver se não ia dar problema nas lentes da câmera, e obviamente deu, porque não tem atmosfera. 2 delas, das 3 câmeras, foram avariadas, mas tiraram a foto. Nesta foto, que ele chamou de foto de família, de Saturno, faltava ainda mais, a gente sabe, 4 planetas para frente ainda para passar, no nosso sistema solar, que é um dos menores. A foto retirada, que foi enviada pela Voyager para a NASA, eles encontraram um ponto azulado menor que um pixel. Era a Terra. Tamanha é a nossa pequenez. Menos de um pixel. E estava do lado. 5 planetas para frente. Faltavam 3 para acabar o sistema solar. Menos que um pixel. Tamanho é a nossa importância no cosmos. Tamanho é a nossa importância no cosmos. Se nós explodíssemos o planeta de alguma forma, sumiria aquele pixel. Aquele pixel sumiria. Plutão, coitado, nem saberia que a gente existiu um dia. Ele não consegue enxergar. Dentro de um sistema solar minúsculo. Minúsculo. Vejam o relato de Carl Sagan. Todos os reis, impérios, atores, artistas, livros, filósofos, cientistas, déspotas, religiosos de todas as categorias, todos estão resumidos em um ponto menor que um pixel. Nós. Nossas existências, nossas dores, menor que um pixel. Sumiria num piscar de olhos. O que nos resta então? Todas as nossas dores, todas as angústias que nós vivemos, menor que um ponto, perdido no espaço. Resta-nos olhar para dentro de si. Resta-nos apenas uma única coisa: tirarmos dos nossos corações o que está lá há milhares de séculos. Que é destruir o nosso orgulho, o nosso egoísmo e tirarmos este véu, e será revelado para nós a verdade. Outro exemplo que eu costumo dar é sobre os nossos bisavós. Pouco sabemos dos nossos bisavós. Mas eles também tiveram lutas, angústias, dores. Tiveram um mundo de problemas. Isso que é da nossa família. 3 gerações para frente, nós não sabemos quase nada sobre eles. Que dores tiveram? Que decisões tomaram? Que angústia tiveram nas suas viagens? Quais são os problemas que acometeram com eles? Pouco sabemos. Pouco sabemos. E são da família. 3 gerações para frente. Ou seja, o que será 3 gerações nossas para frente? Costumo dizer também que um dia seremos apenas um retrato na estante. Depois, nem isso. Nem isso seremos. Os nossos parentes, amigos e tudo mais, tudo que nós achamos de mais importante 3 gerações para frente, eles não vão fazer noção nenhuma. Nenhuma. E nós damos a maior importância. Nós lutamos tanto. Casas, carros, essas coisas todas vão indo. E como diz o Evangelho, essas coisas vão transitando entre mãos e saem de outras mãos. E ficam. A resignação faz com que nós tenhamos certa noção racional
de que as coisas que devemos dar como importantes não necessariamente são aquelas em que nós achamos mais importantes. Porque se é trânsito, se nós usarmos este exemplo de 3 gerações, isso acaba completamente. E o engraçado é que os nossos parentes nós não lembramos, mas Jesus a gente lembra. Dos apóstolos. Aqueles que ficaram com o que é permanente. Aquilo que exemplificaram como permanente. Esses ficaram. São Tomás de Aquino, Agostinho, Sócrates, Platão, Anaxágoras. Todos esses ficaram. E os imperadores, todos tentaram fazer grandiosas esculturas materiais para ficar na memória da humanidade. Na memória. Conquistando povos, Alexandre o Grande, Napoleão, aos 29 anos, dominava toda a Itália, a França e o Egito, aos 29 anos. Morreu também. Não ficou. Isso ficou o que na história? A memória. A memória. E nós? O que nós deixaremos para as futuras gerações? Serão memórias? Memórias passam. Memórias passam. O que de melhor temos é a razão e a inteligência. Se é isso, a única possibilidade de encontrarmos guarida nas nossas relações egóicas é trabalhar aquilo que está dentro. Porque aquilo que está fora, em 3 gerações, será esvaída a pó. A pó. Nenhum de nós, seres humanos, transitando por esta terra, teremos condições de entender, de fato, a verdade como Cristo colocou. O ser perfeito que habitou sobre esta terra. Porém, podemos ter certa noção. E esta noção faz com que nós, dentro dos nossos sentidos ainda torpes, ainda pequenos e muito arraigados a instintos, vislumbremos lá na frente certo caminho a ser trilhado. E a questão, para que possamos compreender as nossas próprias existências, são aquelas em que mais nós podemos olhar-nos. As condições que nós podemos olhar-nos. Ao espelho da nossa própria imagem. Muitos de nós fogem daquilo que nós lembramos que nos reprovamos. Aquilo que nós nos condenamos. Mas não são estes erros que fazem com que nós não erremos de novo? Por que guardá-los num subconsciente? Deixar que isto torne-se uma doença no corpo físico, já que nós temos a possibilidade de utilização da razão, da inteligência e da doutrina espírita, que faz com que nós possamos trabalhar questões que nós não queremos trabalhar. Como diz Paulo, palmilho por lugares onde não quero ir. Palmilho por lugares onde não quero ir. Paulo sabia que ele não queria. Ele, Paulo. Mas como era um mensageiro do Cristo, ele tinha que seguir, porque aquilo era devido. Aquilo era devido ser feito. Tanto é que foi um dos maiores divulgadores da doutrina do Cristo entre os apóstolos, naquela época. No 1º século. Foi a Roma, a Espanha, foi a Turquia, e ele não tinha camelo e não tinha cavalo. O que sobrava era as pernas e de vez em quando conseguia um barco. Ou seja, ele andou muito, divulgou muito, mas ele palmilhava por lugares que não queria ir. Obviamente, como ser humano, ele não queria ser apedrejado, açoitado, se bem que nos primeiros 10 anos, tamanha era o seu remorso por ter matado Estevão, ele até queria. Mas depois ele percebeu que isso que ele estava querendo era um martírio para com o corpo, não para o espírito. E aí, o espírito vivifica. Aonde nós encontramos nas cartas ao Timóteo.
que foi um dos discípulos com ele aguerridos. Libertou João Evangelista das garras de Nero. Lutou por ele, para que mais adiante João Evangelista pudesse escrever o Apocalipse. Nestas buscas em que o próprio ser identifica-se, percebe-se que muito há a ser feito, mas não por ele. Já que eu tenho que entender as minhas dores, que eu não faça por mim, porque em mim eu não quero ver, mas faça por aquele que nos deu a oportunidade e o exemplo. E aí a palavra resignação toma um outro peso. Porque resignado não é aquele que sustenta a sua própria dor, aquele que aguenta. Não, é aquele que entende. É diferente. Entender as suas próprias dores, as suas próprias angústias, é completamente diferente. Isso é resignação. Porque compreende. É muito mais fácil, inclusive racionalmente, utilizando os nossos 5 sentidos, compreendermos aquele ser que nos irrita. Porque quando ele nos irrita e nós não entendemos, nós temos raiva. Agora, ao compreendermos, é diferente. Há exemplo de crianças. Aquele que quer colocar o dedo na tomada a todo custo e fica nos observando quando nós viramos de costas. A gente compreende porque é uma criança, ele não entende. Não há motivos para ficarmos bravos ou irritadiços com ele. Não há motivo porque eu entendo, eu compreendo. No momento em que eu sinto raiva, ódio, angústia, tristeza, há algo que eu desconheço. Há um indicador que nos mostra desconhecimento. A doutrina espírita chama isso de ignorância. Ignorância. Nós ignoramos características das nossas existências que fazem com que as torpezas do mundo sejam mais pesadas do que deviam. A exemplo, o soldado que foi decapitar Paulo. Ao ver a firmeza daquele homem de 70 anos, falar para ele, cumpre o teu papel, que era a decapitação. O homem diz, infelizmente tenho eu que cumprir esta tarefa. E na medida do possível que ele pudesse olhar, já que ele estava maniado, com a cabeça inclinada, ele diz, cumpre o teu papel. Eu cumpri o meu com o divino. Tu cumpre aquilo que está nas mãos do déspota. O cumprimento do dever, a resignação que ele passou é pelo entendimento. Não pela luta de ser um homem bom e seguir os preceitos do Cristo. Não. Porque isso é um sistema farisaico, que nós vimos Jesus lutar tanto por ele. A resignação é completamente diferente. Eu consigo entender o que Chico Xavier passou, o que Divaldo passa, a doença de Raul Teixeira. A gente vê, porque a resignação é entendimento, eu compreendi. E nesta relação do mundo invisível com o mundo visível, eu tenho, obviamente, uma vantagem perante ao meu ego. Porque essa vantagem faz com que o meu ego fique sem rumo, fique sem base, porque o meu ego é um saco sem fundo. Ele sempre quer mais. Ele sempre vai querer mais. Se eu bebo água, um dia vai me dar sede e eu vou beber de novo. E há exemplo da mulher que estava no poço de Jacó, que Jesus diz, se beberdes da água que eu te ofereço, não sentirá mais sede, porque é permanente. A água que tu tira deste poço, ela é transitória, tu vai tirar amanhã de novo. Agora, da água que eu te ofereço, não. Da água que eu te ofereço, ela perdurará, permanecerá. É diferente. A resignação toma uma característica diferente. Ela não é de luta. Não é de luta.
ela é de entendimento. E inicialmente, o entendimento para conosco. Fora isso, qualquer outra atividade que tentamos desempenhar, ela se torna infrutífera. Porque eu precisarei de luta. Se Deus é amor, não pode causar luta. Não é luta que Ele quer. É amor. E este amor é o amor com o A maiúsculo. Aquele que não será perdido nas eras. Aquele que a história não ficará na memória. Aquele que fará com que nós tenhamos a condição de sermos chamados seres humanos. Com um H maiúsculo. Nesta passagem, então, para encerrarmos, eu tenho uma passagem de Emmanuel, que diz assim: examinai, pois, a ti mesmo, e encontrarás a extensão e a natureza da tua dívida. Pela prova que te procura, ou pela tentação que padeces. Porque o bem verte puro de Deus, enquanto o mal é obra que nos pertence, transitórios fantasmas de rebeldia, ilusão que criamos. Antes as leis do destino para contra nós mesmos. É de Emmanuel. Muito obrigado e uma boa noite.